Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Fala galera, abrindo aqui mais uma edição do podcast, programa da Rádio Mix, o Sabe Aquela Música. A gente sempre conta histórias incríveis sobre os bastidores, sobre as curiosidades das grandes músicas do nosso repertório aqui no Brasil, de grandes artistas. Então hoje nós temos aqui como convidada a Luísa Sonza. Que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, verdade. Falar um pouquinho sobre Penhasco, falar um pouco sobre a sua carreira. E a gente vai falar sobre Penhasco, claro, é a música que hoje a gente tá tocando aqui na Rádio Mix. É uma música que mexeu muito com as pessoas. Tenho certeza que mexeu demais com você também. E não só no momento do lançamento, mas na elaboração, na criação. Enfim, a gente vai explorar um pouquinho disso tudo. E para começar, e antes até mesmo da gente começar a falar mais detalhadamente de como você criou a música, como tudo surgiu, como é que foi quando você colocou a música, concluiu e mostrou a música para o mundo, como é que você se sentiu nesse momento? Quando ela estava pronta? Quando ela estava pronta, falou, pessoal, é isso aqui, temos a música tá gravada, vai pro mundo agora. E como é que você estava se sentindo naquela hora, depois de... A gente tá chegando mais no final do processo, mas no final do processo, como você se sentiu? Cara, eu acho que foi... Eu acho que é uma mistura de sentimentos, de dúvidas, assim. Eu acho que quando você faz algo tão interno seu e você pensa assim, não, então eu vou ter coragem de me expor como ser humano, né? Pra milhões de pessoas como artista. Eu acho que é um momento que você fica assim, nossa, será que eu tenho coragem de ser esse tipo de artista? Será que eu tenho coragem de ser uma artista que expõe suas vulnerabilidades sem limite algum, assim, sem aquela racionalidade de você se ir até um certo ponto, né, social, vamos dizer. Eu digo como pessoa mesmo, pelo menos eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Então, pra mim, não só em Penhasco, mas em todas as músicas desse álbum, foi um passo muito grande antes de ser um passo muito grande como artista, foi como pessoa. Porque eu me permiti ser muito vulnerável, assim. Então, quando eu vi pronto, eu acho que foi uma sensação assim, nossa, eu acho que, enfim, eu acho que eu tenho coragem de ser esse tipo de artista, vulnerável, não forte o tempo todo, assim, sabe? Que até então, eu até mostrava um pouco dessa vulnerabilidade em outras músicas, na música que eu fiz pra minha mãe, Eliane, em Pandora, Apenas Eu, mas não de uma maneira tão assim... forte como do lado B do álbum, né? E Penhasco tá dentro disso. Acho que foi um momento muito importante pra mim como pessoa, muito antes do que como artista. É incrível isso, porque outro dia a gente conversou aqui, sabe aquela música com o Dan Reynolds, que é o vocalista do Imagine Dragons. Uma banda que eu acho incrível, não sei se você curte muito o repertório deles, mas e o Dan, ele falou o seguinte, acompanhando o repertório do Imagine Dragons, que eu gosto muito, no começo da carreira e as primeiras músicas tinha muita metáfora, ele utilizava muita metáfora nas músicas. Eu perguntei pra ele, mas por que agora você tá sendo tão literal nas letras? Porque o álbum mais recente do Imagine Dragons tá muito literal. Sim. Então ele tá escrevendo, ele tá colocando na cara as emoções dele. Sim. O que tá acontecendo com a vida dele. Então, sem nenhum tipo de maquiagem. Sim. É assim que eu me sinto. E as primeiras músicas, Radioactive, por exemplo, é uma música que fala sobre depressão. Sim. Thunder também, tem toda aquela questão dele, dos sonhos dele de se tornar um grande artista. E ele era muito zombado na escola por conta disso e tudo mais. Demons é uma música muito, muito forte do Imagine Dragons, que fala sobre as nossas imperfeições, e passa uma mensagem muito legal, porque é aquela coisa tipo, abrace suas qualidades e suas imperfeições, porque é isso que nos torna quem nós somos. Sim. E ele falou que hoje ele prefere que as pessoas, que a música fale muito direto para as pessoas e que elas possam tomar aquilo para elas. 100%. Ele acha isso muito importante. Então queria te ouvir, a Demi acabou de fazer um álbum bem confessional e forte e tal. Queria te ouvir um pouco sobre isso, de escrever músicas que as pessoas possam sentir e possam tomar para elas e possam entrar ali e falar assim, não, isso também é para mim. Sim, eu acho que a gente estamos num mundo que tudo é muito, até certo ponto, tudo é muito frio. A internet nos conecta, mas nos distancia. E eu acho que isso que ele falou, assim, em relação a, tipo,
ter coragem de se expor, de ser vulnerável, para as outras pessoas se permitirem ser também, pegarem para elas. Exatamente. Por isso que às vezes eu fico até um pouco receosa de ficar falando tanto sobre os significados que as músicas do Doce 22 são pra mim, porque eu sinto que eu tô tirando a oportunidade das pessoas pegarem a música e trazerem pra vida delas, sabe? Eu acho que a arte, ela é mutável. Daqui uns anos eu vou ressignificar o Doce 22 com outras histórias, com outros sentimentos, com outro tipo de pensamento, e eu quero que a arte ela continue sendo líquida, sabe? Que ela consiga atingir o coração das pessoas de acordo com a vivência delas, assim. E não como uma verdade absoluta e mastigável, assim, não, é isso aqui. Eu acho que isso tira o imaginário e tira o poder que a arte tem, sabe? Que é ilimitado. Eu acho que um álbum de um artista é como um quadro abstrato, sabe? De um artista plástico, enfim, de um pintor. Se o pintor chegar a falar para as pessoas assim, estiver lá explicando, isso aqui, esse fio aqui, é isso aqui, isso vai tirar todo o propósito da arte dele. Porque ele vai estar mastigando e vai parar de permitir que as pessoas signifiquem e tragam pra vida delas, pra verdade delas e pro bem delas de alguma maneira, assim, pra elas, entendeu? Então, eu sinto muito isso, assim, com o Doce 22. Por isso, às vezes, até eu fico um pouco retraída quando alguém me pergunta muito os significados disso, porque é muito líquido, sabe? O ser humano, ele é muito mutável também, sabe? Tem dias que eu tô me sentindo assim, tem dias que eu tô me sentindo assado. E eu quero também me permitir que minha arte, ela se sinta assim. E não só eu, sabe? Cada dia eu escuto uma música e eu ressignifico ela também. Então eu não quero trazer nada que seja uma verdade absoluta, porque a verdade, na verdade, são só pontos de vista de cada um. Tem razão. Então a arte não poderia ser diferente, sabe? As pessoas, uma pintura, né? Cada pessoa às vezes enxerga não tô vendo isso. Não, mas tem. E mas você existe. tem que. Você olha para aquilo ali e fala assim, não, você não tá vendo, não, mas eu tô vendo. Mas então... eu tô. E é isso. E tantas músicas que eu escuto que significa uma coisa pra quem escreveu, e pra mim é uma coisa totalmente diferente. Então eu acho que não se pode tirar essa magia da arte. Não. Eu acho que quando a arte perde essa magia, ela perde o sentido, sabe? Eu já usei esse exemplo que eu vou dar agora aqui algumas vezes, acho que até mais de uma vez. Mas que eu acho muito legal, que é a música Live do Pearl Jam, que agora tá fazendo 30 anos, esse mês faz 30 anos do lançamento do álbum do Ten. E é uma música muito, muito pessoal do Eddie Vedder. E ele fala sobre descobriu que na verdade o pai que criou ele não era o pai dele. O pai dele, a mãe dele contou isso quando o pai real dele tava morrendo. Falei assim, deixa eu te falar uma coisa, seu pai não é esse aqui, é um outro cara, e esse cara tá morrendo. E a música é sobre isso. Então quando ele fala no refrão I'm still alive, não é uma celebração, é quase uma maldição para ele ter que conviver com isso. Quer Sim. dizer, eu ainda tô vivo. E uma vez ele, num programa, ele contou, num show, ele contou, ele falou pro público que as pessoas sempre cantavam esse refrão de um jeito completamente diferente. Sim. Eles cantavam I'm Still Alive como uma grande celebração, Sim. como o grande momento. Ele falou que ele, como artista, que escreveu outra coisa, mas as pessoas estavam entendendo desse jeito. E ele falou que com o tempo, e de tanto cantar, de tanto as pessoas cantarem deste jeito, aquilo desapareceu. E hoje ele entende a música como eles entendiam. A arte transforma, nos transforma também. Como eu disse, eu quero que daqui uns anos, 2022, eu ressignifique de outra maneira. E eu não posso não permitir isso, sabe? Então isso é muito lindo, cara. Quando a gente começa a enxergar toda essa subjetividade que a arte tem e permitir ela ser, se torna muito lindo, assim, muito líquido, muito eterno, sabe? E, enfim, acho que toca as pessoas de uma maneira muito bonita, sabe? Sim. E especificamente sobre Penhasco, como que você começou a escrever a letra? Eu comecei... Como é que vieram os primeiros desenhos da letra? Sim, eu comecei a escrever numa viagem, eu tava voltando do México, e eu tava completamente sozinha no avião, porque as pessoas que estavam comigo estavam longe, assim, então eu tava completamente sozinha. E aí eu me vi ali muito sozinha e muito vulnerável, assim. E aí eu peguei uma base totalmente diferente, na verdade que não tem nada a ver, só que eu botei como se fosse uma base de fundo pra eu começar a escrever a poesia. E eu falei, bom, toda vez que eu tô muito mal, eu encontrei essa válvula de escape que é escrever, assim. Então comecei a escrever como se fosse uma carta, uma mensagem. E aí escrevi ela, mas escrevi só a poesia, sem melodia.
E aí depois, quando eu sabia que uma das músicas do álbum seriam assim, sobre essa poesia que eu tinha escrito naquele dia. Então, aí depois, quando eu tinha boa parte, assim, tudo que eu queria falar, né, assim, não necessariamente rimando ainda, não necessariamente você dentro da métrica. Do que você queria dizer ali. Mas é que eu começo a escrever a música ou com frases soltas, ou como texto mesmo. Eu tenho muito essa característica, assim. No geral, na sua obra. No geral, em qualquer obra. Tá. E aí, quando eu tinha isso, eu peguei, chamei a Dai e a Carol, que eram as duas pessoas, assim, que eu mais me sentia confortável pra falar sobre o assunto. Levei o meu produtor também, o Doug, que é meu melhor amigo, ele é meu irmão mais velho, assim. Ele me cuida como um irmão mais velho mesmo, assim. E aí eu falei, eu preciso, numa base assim, assim, assado, eu preciso de algo assim, assim, assado, pra isso aqui que eu vou falar agora. Nessa música, dentro desse álbum, que até então não tinha nome. E aí chamei a Dai e a Carol e sentei elas no escuro, peguei uma salinha lá da minha casa, assim, o escritório da minha casa, que é pequenininho, desliguei todas as luzes, todo mundo sentou no chão. E eu comecei a falar e chorar muito e falar, enfim, coisas. Sim. E aí falei, é sobre isso, essa música. E eu escolhi vocês duas pra estarem comigo, pra eu mostrar isso aqui que eu vou mostrar agora. E aí a gente foi, elas me escutaram, eu fui mostrando as notas assim, e a gente foi como se fosse encaixando dentro da métrica. Óbvio que elas também são compositoras assim, sim, incríveis, e me ajudaram ali a entrar e fazer de uma maneira que eu passasse a mensagem da melhor forma possível, assim, da forma mais sincera. Eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo, assim. E foi assim que nasceu o Penhasco, assim, quando eu vi ela pronta, ela tava numa base, na verdade, de violão. A base inicial de Penhasco é uma base de violão, é muito intimista, que eu peguei de referência. O começo lá, eu falei pro Doug, faz uma base mais ou menos como Blackbird, sabe? Sim, eu amo claro. tocar Blackbird no violão. A canção é maravilhosa. Eu sou, tipo, a maior bitomaníaca que você vai encontrar na tua vida, assim. Todas as minhas inspirações são parte muito deles, assim, por incrível que pareça. A minha arte é muito diferente. Mas é por isso que é inspiração e não cópia. Mas é uma inspiração incrível, né? A gente tá falando de gênios. É a fonte, né? É a fonte. É a fonte. É a fonte, é revolucionário, assim. E aí eu peguei, e era de início isso, era uma base repetitiva, né, ali. E aí gravei no violão. E aí o Doug, quando viu, ele saiu fora. Eu falei, não fique no estúdio, eu só quero a Dai e a Carol aqui. E ele deixou a base rolando, aí eu mesma me gravei, assim, eu tenho até essa gravação. Quem sabe um dia eu solte. Aí eu mesma me gravei junto com a Carol, com a Dai, e daí tá pronto, Doug. A gente não demorou muito pra fazer, porque ela tava meio estruturada já. E aí ele falou, cara, mas isso aqui seria muito incrível se tivesse piano e violino em vez de violão. E isso me deixou um pouquinho receosa, assim, porque era um sentimento muito cru, era um sentimento de muito desabafo e muito delicado. Então eu pensei, nossa, colocar um piano, eu acho que será que não vai ficar meio forçação, assim, uma coisa meio exagerada e tal. Mas aí ele falou assim, confia, o Doug. E aí eu falei, bom, tudo bem, vai, vê aí, vou deixar você fazer, e aí você me manda. Aí ele me mandou, eu falei, tá. Eu falei, mas vamos montar juntos. E aí a gente foi montando, e aí realmente ficou uma coisa. O Doug é o melhor produtor do Brasil, do mundo inteiro, meu irmão. Incrível. E ele é incrível, ele fez esse álbum assim, eu sempre falo, esse álbum é só tão de alguém. É muito meu, mas é tão teu quanto meu esse álbum, assim. Porque ele acreditou muito e ele entrou comigo, tipo assim, ele morou lá em casa praticamente, assim, sabe? Nessa pandemia, a gente ficou trabalhando no ano novo, a gente fez 2 músicas no último dia do ano. Melhor Sozinha é uma das músicas que a gente fez lá. Então eu confiei muito nele também, confiei no trabalho dele. E aí a gente pegou violinistas da Rússia pra fazer e tudo mais. E ficou uma parada, eu acho que ficou perfeita, assim, do jeito que ela é. Ficou perfeita. Graças a essas 3 pessoas que estavam comigo também, sabe? Acho que elas foram essenciais pra fazer Penhasco ser o que é hoje, assim. Entendi. Mas a Carol e a Dai tiveram uma participação bem fundamental. Com certeza, com certeza. No resultado final, né? Elas entraram muito na história, elas choraram comigo. Então elas se permitiram quase que viver o sentimento pra participar dessa composição. Porque é uma composição muito íntima, de fato. Acho que todo mundo consegue ver isso, né? E muito minha. Então, se alguém fosse estar de alguma maneira junto, teriam que ser pessoas, assim, de uma sensibilidade e de uma intimidade comigo também muito grande. E elas foram